Com muita alegria, a gente está no ar com o nosso Pode Noticiar, recebendo aqui na redação, eu posso chamar desse jeito, o meu amigo professor Olha, se não Nicodemos. chamar, vou ficar bravo. Assim, muito obrigado, né, de ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a Escola São Paulo é uma escola centenária, né, que carrega muita cultura, e o senhor também é uma referência para mim, viu? Obrigado. Tá tudo bem? Graças a Deus e com o senhor. Tô ótimo. E você? Como você está? Tá tudo bem também? Eu Maravilha. espero que todos estejam bem nos assistindo, Claro, cara. né? Não, se está vendo, se está nos vendo, eles não estão bem, não. Estão ótimos. Maravilhosos. Maravilhosos. Já antecipei um pouquinho, né? O professor Nicodemos é diretor da Escola São Paulo, uma escola que esse ano completa 112 anos, não é para qualquer um não, né, professor? É muito tempo, É né? muita É história, muita história e é muita contribuição para a sociedade mulherense. sem dúvida, Bastante, né? sem dúvida. A gente vê que foram gerações, né, que passaram pela Escola São Paulo. Vários diretores estiveram na Escola São Paulo durante esse período e cada um, né, ajudou no desenvolvimento dessa instituição. E a gente, só para reforçar, a gente já teve, inclusive, um presidente da República, né? Na verdade, Sim, ele esteve algumas vezes presidente da República, sim, aluno da Escola São Paulo. isso. Meu querido José Alencar, né, vice-presidente da República na chapa com o presidente Lula, nos visitou. Ele veio fazer 3 visitas aqui à Mulher. E eu tive a satisfação de cobrir por várias Aham, vezes esse isso. evento. Ele veio fazer 3 visitas aqui, né? Ele veio inaugurar aquela obra extraordinária lá, que é a Fundação Cristiano Varela, Sim, né? O Hospital do Câncer. Ele veio fazer uma reunião política e veio visitar a Escola São Paulo, né? Uma escola em que ele foi ex-aluno da escola. E foi o momento onde a população esteve com ele, esteve presente. Foi naquele instante em que ele, ali nos jardins, ele falou, discursou, cantou o hino do Nacional, né? sim. Foi lindo. Eu estava lá. Foi um momento assim que ele, como ex-aluno, ele se sentiu literalmente em casa. Eu estava lá. Retomando um pouquinho, vamos falar desse grande homem que é o professor Nicodemos, com formação em arquitetura, pedagogia, especialização em produção cultural, pós-graduando em comunicação digital. Nicodemos é muito mais do que um gestor escolar. É professor universitário, produtor cultural, organizador de festivais estudantis, apresentador de rádio, membro ativo de diversos conselhos municipais ligados à educação, cultura e direitos sociais. À frente da ESP, né, carinhosamente assim chamada, Sim. desde 2003, ele fala com a gente sobre os marcos dessa escola centenária, valores, né, que sustentam a sua missão e os desafios de manter essa tradição viva, mas também muito atual, né, professor? Com certeza. Como falava um tio, né, meu, assim, Nicodemos, o importante é não deixar a peteca cair, né? Isso aí faz assim, é uma analogia, na verdade é uma metáfora de você estar jogando um jogo que pode parecer ser um dos mais fáceis, né, uma brincadeira de criança, mas é muito difícil, né? Se a pessoa não tiver uma habilidade, né, para jogar a peteca, com certeza não vai Não, brincar. não, não tem jogo, né? Professor, como é que a Escola São Paulo começou? Me conta um pouquinho, né, como é que foram os marcos desde a fundação dessa instituição. Bom, nós vamos ter que retornar no início do século passado, né? É bom lembrar que essa instituição escola que nós conhecemos hoje, ela não existia, né? Os alunos eles tinham aula com professores, mas nas casas dos professores, Era outra né? realidade, né? Não tinha. Tanto é que a primeira escola a ser com essa, né, com esse jeito de você reunir os alunos foi a Escola Estadual Dr. Silveira Brum, né? Eu tenho a honra também do meu avô, pai do meu pai, ter sido o primeiro diretor da Escola Estadual Dr. Que Silveira Brum, legal. professor José Gonçalves Couto, né, em que o Estado, em reconhecimento a esse trabalho dele, 26 anos à frente do Silveira Brum,
deu o nome de uma escola lá no Porto, Escola Professor Gonçalves Couto, né? Então, não existia. Então, a Escola São Paulo, ela foi fundada por um jovem, né? Ele era um dentista, professor Mário de Ururaí Macedo, Macedo. né? Ele tinha 28 anos, Novo. novíssimo, ele funda a Escola São Paulo para que esses meninos, que assim que tem, olha a visão dele, hein? E o Silveira Brum foi fundado em 1912, então, quer dizer, a gente não tinha ainda uma turma para completar o primário, chamado primário, né, que seriam as séries iniciais hoje do ensino fundamental. Então, ele funda a Escola São Paulo, né, para poder esses garotos, depois que terminassem o primário, ou mesmo aqueles que quisessem fazer o primário, não numa escola pública, mas na escola lá mantida pelo professor Mário, pudesse fazer. Então, ele dá a possibilidade que a juventude, logo após terminar o primário, passasse a fazer o ginásio. Esse foi o início da Escola São Paulo. E é muito interessante também, e aí, quando eu falo que a história de São Paulo ela faz parte da história de Muriaé, Se confunde não, tem, mesmo. não é uma balela, não é uma coisa fictícia. Você sabia que o tiro de guerra, nosso valoroso tiro de guerra, o professor Mário Macedo que trouxe o tiro de guerra para Muriaé? É mesmo? É mesmo, porque, veja bem, hoje nós temos a Rio Bahia, Sim. hoje nós temos as rodovias que Que cortam. cortam a Na cidade. época era o trem, e já existia a obrigatoriedade do serviço militar. Como é que você vai pegar um jovem e mandar de trem para acho que era Juiz de Fora, me parece. Então era muito difícil, as coisas eram muito difíceis, né? Então, o professor Mário traz o tiro de guerra, tanto é que nós temos fotografias na escola com os meninos uniformizados, né, assim, militarmente. Parecia que a escola era uma escola cívico-militar, mas não tinha nada a ver. Os meninos eles faziam, né, o curso regular e, ao mesmo tempo, prestavam um serviço militar. Então, quando o garoto terminava a idade escolar dele, o período dele da escola, ele já estava já com certificado, né, de militar, já tinha a obrigação cívica dele de servir. Já havia sido cumprida. Já havia sido cumprida. Então, foi até legal que nós recebemos a visita de um tenente, há um tempo atrás, em comemoração ao tiro de guerra aqui de Goiânia. Ele falou: eu soube que o senhor tem algumas fotografias. Eu falei: nós temos um álbum de fotografia que conta a história da Escola São Paulo pela fotografia. E é muito interessante. Então, é essa escola que o professor Mário, inicialmente, ele funda e ele administra essa escola, ele e os filhos, né? A filha, saudosa professora Noélia, né? Que foi professora durante 60 anos na Escola de São Paulo, mas chega um momento que ele cansa, né? Estamos falando de Muriaé de 1940. Imagina que era Muriaé. Queria dizer que não existia Rio Bahia ainda, né? Não existia Rio Bahia. E aí, gente, eu tô encantada. Tô encantada com essa história. E aí, o que acontece? É muita história, Sim. né? Então, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. O meu avô, ele não é muriaense, meu avô é da cidade de São João del Rei, né? E o meu avô, ele veio para a nossa região, que essa região aqui era uma fronteira agrícola, né? Havia produção de grãos, né, com ênfase na produção cafeeira, né? Então, o meu avô ele vem para Miradouro, né, que ele já tinha um irmão, o padre Barreto, que era o vigário lá da igreja de Santa Rita, lá da nossa querida Miradouro. O meu avô vem para Miradouro com 16 anos, aí ele e os irmãos dele se desenvolvem comercialmente. Meu avô era uma pessoa assim, extremamente visionária, tinha uma aptidão para negócio, para comércio muito grande.
Ele migra com a família. A minha mãe era a filha mais velha, tinha 16 anos de idade, com mais 9 irmãos, né? Agora você imagina o que que é Naquela de época. trem, sair de trem de Muriaé com a família para ir para o Rio de Janeiro, para ele ali se desenvolver comercialmente também, né? Então, o meu avô, quando o professor Mário Macedo coloca a Escola São Paulo à venda, porque ele colocou a Escola São Paulo à venda, o meu avô, que tinha, né, uma mente brilhante, ele vislumbrou na educação, né, um caminho para a sociedade de Muriaé. Porque ele não era professor, ele não era um homem da cultura, ele era um homem do negócio, de negócio de café. Né? Ele compra a Escola São Paulo. Ele viu uma oportunidade de negócio maravilhosa. Ele compra a Escola São Paulo. E aí, vai fazer o quê com uma escola que ele comprou, que não era a área de atuação dele, a educação? O que ele fez? Não tenho a menor ideia. Eu não sei o que eu faria. O que ele fez? Ele era muito católico, Sim. praticante, vicentino. Ele vai até a diocese leopoldina e fala com um bispo, fala, olha, eu tenho uma escola na cidade de Muriaé e vou fazer um contrato de comodato sem ônus, sem despesa para a diocese administrar essa instituição. Quem faz isso? Aí a diocese administra. Aí chega aqui em Muriaé a figura do Cônego Ivo, que foi diretor da Escola São Paulo, e muita gente que está nos acompanhando, né, pode ter sido aluno na época do Cônego Ivo. Aí o Cônego Ivo, a diocese, administra a Escola São Paulo até o falecimento do meu avô, né? Quer dizer, a família já era proprietária da escola, né, desde a década de 40, né? E aí, então, e não tinha ninguém da família aqui em Muriaé, né? Mais um momento. Então, os meus tios, né, se reúnem, né? Na época tinha um negócio em Varginha, e lá em Varginha eles escolheram uma pessoa assim, extraordinária, um educador, que foi o professor Arsênio Kuhn, para ser o diretor da Escola São Paulo. E o professor Arsênio, por anos a fio, ele por muito tempo, ele teve um trabalho assim extraordinário frente à Escola São Paulo, né? Até 2003, né? Eu já morava em Muriaé, aqui em 2003 eu assumo a direção da Escola São Paulo. Então, de 1944, quando meu avô compra a escola, até 2003, nenhum membro da família, né, esteve à frente da direção da escola. E aí, em 2003, eu assumo a direção da escola, cargo que me dá uma alegria danada, onde estou até hoje. Fugindo, né, até um pouquinho da nossa pauta aqui, mas as coisas vão assim, o senhor me permite. Qual que é o maior desafio, talvez, em 2003, quando o senhor assumiu, e o maior desafio hoje? Olha, desafio, me parece que a escola são todos os diretores. Todos os diretores tiveram desafios. Se a gente contar uma história, né, você veja bem, professor Mário Macedo, né? Professor Mário, ele funda a escola em 1913. Em 1914 tem a Primeira Guerra Mundial. Super tranquilo. Super tranquilo. Eu não sei o que pode vir ter acontecido na cidade de Muriaé com relação à Primeira Grande Guerra Mundial. Uma guerra que foi as pessoas, uma guerra sanguinolenta danada, sabe? As pessoas matavam as outras dentro da trincheira, com baioneta, uma loucura, né? Aí pronto, acabou a guerra. Com certeza deve ter dado algum problema para a sociedade muriaense, para a sociedade brasileira como um todo, não só a muriaense. Aí tá bom. Aí acabou a Primeira Guerra Mundial. A vida está seguindo.
Aí eu não falei que aqui era uma fronteira agrícola? Essa região era tão importante, lá na época em que a Escola São Paulo foi fundada, que o meio de transporte aqui era o trem. Não é da minha época. É o trem. É o trem. Né? Que Sim. trem é esse, Sô? Que trem é esse? Era o trem. Né? E essa região, economicamente, era tão importante que a produção agrícola, que fundamentalmente no café, é que movimentava o porto da cidade do Rio de Janeiro. Que legal. Né? E aí você, veja bem, com a derrocada do porto da cidade do Rio de Janeiro, houve também a derrocada da produção agrícola da nossa região. Então, quando você visitava, agora não, porque agora tem um Porto Maravilha, quando você visitava ali aquela região, né, dos armazéns que estavam próximos né, onde hoje é o Porto Maravilha, perto do Porto, você via grandes obras ali, né, que eram galpões, eram armazéns, né, de café que vinham da onde? Da zona da Mata Mineira e do Noroeste Fluminense. Muriaé chegou a ser, em determinado momento, terceira produtora de café do Brasil, perdendo para a nossa querida Miracema, que era a primeira produtora de café aqui do Brasil. Então, era essa importância da nossa região no cenário econômico, né, nacional. 1929 é o ano da Grande Depressão, quando quebra a Bolsa de Nova York. E aí? Crise de 29. Deu problema? Se não deu em 29, deu em 30. A superprodução cafeeira na nossa região, em que o café teve que ser queimado. Imagina. Uma situação política e econômica, com certeza, deve ter influenciado negativamente na educação como um todo. Né? Aí, não só você teve que queimar os cafés que já estavam colhidos, como também arrancar os pés de café e queimar tudo. Sim. Então, veja bem, mais um momento, né, de resiliência dessa instituição. Né? E vem passando. Aí você pode até me ajudar agora, né? Aí vem passando, o tempo vem passando. E aí a gente chega em vários planos econômicos. Plano Bresser, plano não sei o que lá, plano... E vem o confisco da poupança. Né? Eu estou batendo por esse aspecto econômico, porque a instituição era uma instituição particular. Sim. Né? Ela não tem nenhum recurso governamental. A não ser a mensalidade. Ela não tem emenda parlamentar para se manter. Entendeu? A Escola São Paulo, eu digo isso com maior orgulho, ela está esse tempo todo no município de Muriaé, com as portas abertas, por causa do reconhecimento da sociedade muriaense no trabalho que é desenvolvido ali, no investimento que as famílias fazem nessa instituição. Né? Então, quando eu falo do confisco da poupança, é claro que as pessoas tinham dinheiro ali na poupança e utilizavam aquele dinheiro proveniente lá do juros da caderneta para as suas despesas. Né? Então, foi esse momento. E o tempo vem, chegamos na pandemia. Olha que loucura que é. E muitas coisas podem ter ficado aí por falar, mas eu estou falando de coisas assim que foram contundentes. Né? Aí houve a pandemia, a escola fechou. E como é que nós não deixamos a peteca cair? Só fazer um parêntese, eu lembro muito bem que na época da pandemia eu cheguei a fazer alguns vídeos na escola, algumas matérias, e o senhor me disse assim, que uma das coisas, uns fatores importantes, é que o sistema, né, que vocês fazem já vinha há anos trabalhando a questão do audiovisual, dos vídeos. Então, nesse momento foi muito importante, né? Enquanto outras instituições tiveram que aprender a como fazer, a Escola São Paulo já estava à frente do tempo. Sim. Nós temos um parceiro muito forte, né?
educacional, que é o sistema positivo de ensino, né, que tem uma estrutura fantástica, né, de pesquisadores, as pessoas estão antenadas. Mas naquele momento da pandemia, eu acho isso legal falar também, eu já ouvia falar, já lia sobre o ensino híbrido que estava acontecendo na Europa. Nos países avançados, o ensino híbrido, que ninguém falava de ensino híbrido, eu falei, pô, essa coisa é interessante, como é que é isso, né? Deixa eu ver como é que... Como funciona? Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar com o aluno em casa e o professor na sala de aula, né? O professor dando aula em tempo real. Mas vai funcionar? Eu lhe digo uma coisa, nada substitui uma sala de aula com o aluno e o professor. Não, tete a tete... Não tem nada que substitua, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, puxa vida, eu acho que essa que é... Eu acho que essa questão de ser gestor é tão importante quanto ser diretor de uma instituição, sabe? Porque esse meu gosto pela gestão é que me faz ter alegria para ser diretor da Escola São Paulo. Eu acho que o cara, né, diretor, ele tem que ser gestor. Não, ele tem que ter uma fundamentação teórica, organizacional, para ele sim, ele ter esse desempenho como diretor de uma escola. No meu caso, no seu caso eu não sei como é, mas o meu é esse, né? Então, o que eu fiz? Falei, pô, vou ter que me associar aqui a parceiros. Entrei em contato com o meu... Né, a gente tem um TI, entrei em contato com ele e falei assim, como é que nós vamos cabear todas as salas de aula? A Nicodemos tem que fazer isso, então tá bom. Bati na porta do sistema positivo, vendi a ele a minha ideia, né? Aí cabeou, tá legal. O professor levava o notebook, mas e a internet? Isso antes da pandemia? Isso aí já em 2020, 19 para 20, porque as pessoas achavam que as aulas iam estar em 2020, e eu sabia que pelo andar da carruagem não ia, né? As coisas estavam muito complicadas. Eu falei, puxa vida, falta internet? Ué, mas qual é o provedor que pode comprar a minha ideia também? Gostaria de falar o nome do provedor, não sei se convém, né? Talvez o provedor patrocina, gente. Mas quem quiser saber, só ir lá na escola. Bati na porta do provedor, vendi a ele a minha ideia. Falei, olha, os meus alunos... A gente não pode deixar, né, o nosso ano letivo... ir por água abaixo. Água abaixo, né? A gente tinha aprovado na Superintendência Regional de Ensino o nosso calendário. Estava aprovado, então a gente tinha que ter. Dar conta tinha que ter. Como é que nós vamos fazer? Aí eu me lembro do meu bom velho Faustão, se vira nos 30. Aí bati na porta do provedor, a diretoria veio do estado do Rio de Janeiro para cá para a gente conversar, aí colocamos a internet na escola. Então, era muito legal, porque o professor ficava dentro da sala de aula e o aluno em tempo real tendo aula. E aí aconteceu um caso também muito interessante, que o governo de Minas lançou o Minas Consciente. Está lembrado? Da linha amarela, da linha verde, da linha vermelha. Né? Você tinha que ter distância entre... Nós aproveitamos tudo isso. E as famílias, algumas, porque não era obrigatório, né? Era facultativo, os alunos irem para a escola, né? Mas quando os alunos iam para a escola, estava tudo lá pré-determinado, local. Eu lembro que estava marcadinho no chão, os locais. Estava marcado os locais, e aí, com prova, com tudo. Aí a prova é muito legal, né? Porque todo mundo tirava 9 e 10, né? Fazendo prova. Fazendo prova em casa, todo mundo tirava 9 e 10. Quando nós voltamos, né? Todo mundo voltando. Falei, não, agora nós vamos... Acabou esse estudo. Vamos nos organizar. Vamos ver aonde está a deficiência, onde é que ficou a deficiência, né? E fizemos diversos testes, que a gente chama de teste diagnóstico, para ver onde estava a defasagem do aluno, né, durante esse período.
E aí, claro que aí volta a aula, né, com os professores, e esses conteúdos que ficaram a desejar para os alunos, eles foram devidamente sanados. Uma das coisas que eu acho mais interessante assim na Escola São Paulo, que ela cresceu, mas cresceu com olhar também no outro, né? Vários eventos, vocês promovem uma gincana que é maravilhosa, que Sim. arrecada. Você tem ideia de quantas toneladas de alimento a Escola São Paulo já arrecadou nesse tempo dessa gincana? E explica um pouquinho para o pessoal, quem não conhece, Sim. como é que Eu funciona. queria dizer que é o seguinte, fundamentalmente, o relacionamento, a base, né, da Escola São Paulo está nisso, está na solidariedade, do respeito, né, e na valorização das diferenças. Né? Eu acho que isso é fundamental, sabe, para que a gente possa viver em sociedade. É o que eu falo com os meus alunos, né? Conviver é você viver com outra pessoa completamente diferente de Diferente. você. Cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos. Vivências, Pô, é tão diferente que o experiências. caboclo torce com um time que não seja o Flamengo. Pô. Botafogo. Você tem que conviver com as pessoas, você tem que Sim, conviver com essas diferenças e respeitar, sim. né? E ter um olhar, sabe, sobre as necessidades da sociedade. Né? Eu, eu, eu me sinto assim muito assim, emocionado quando eu falo dessa gincana social, É que linda mesmo. foi que eu não falei do meu avô que comprou a escola, né, lá atrás e fez vamos dizer, esse contrato de comodato sem ônus com a diocese. Pô, você quer solidariedade maior que essa? Então, o DNA da Escola São Paulo, nesses tempos, está, sabe, na solidariedade, de entender, sabe, que tem pessoas que precisam de você, né? Você está trabalhando para o outro também, né? Então, nós fazemos uma gincana, que a gente chama de gincana social. Essa gincana social, ela subdivide em várias ações, né? No âmbito escolar, e temos aqui de externo, que é a arrecadação de alimentos. Né? Essa gincana de arrecadação de alimentos, eu falo para você com a maior tranquilidade. Nos últimos 10 anos, nós arrecadamos 100 toneladas de Não alimentos. é para qualquer um, não, gente. Nos últimos 10 anos, nós arrecadamos 100 toneladas de alimento. E para onde esses alimentos? Qual o destino desses alimentos? O destino desses alimentos são entidades, né, que desenvolvem um trabalho junto das pessoas que mais precisam. A PAI, lá o Zanã, é o Shaddai, né? São entidades sérias. Creche Alfredo Couto, né? Pastoral social da Igreja Católica. A gente desenvolve um trabalho, sabe? A gente não vê, não tem essa questão da pessoa, qual é a fé que ela professa, Sim. né? Não Não tem tem essa bandeira você de religião. não tem essa bandeira de religião, não tem essa bandeira ideológica. Política, A fome não não tem tem, não. ideologia? Não tem, não sei. Não O tem. cara tem ideologia? Tem. A fome ataca quem? Aquele que mais precisa. Né? Então, nós fazemos essa entrega desses alimentos na primeira semana. Você já está convidado para presenciar. Nós fazemos essa entrega desses alimentos na primeira semana de agosto, que em homenagem ao Dia do Estudante, que é no dia 11 de agosto. Então, aí a gente desenvolve esse trabalho, e eu acho que isso é o papel importante lá da Escola São Paulo, né? Despertar num aluno esse olhar solidário, né? Esse olhar do cuidado com Com quem o mais outro. precisa. E pode ter certeza, ele leva isso pela vida fora. E tem uma pessoa assim que a gente não citou, mas eu queria que o senhor citasse um pouquinho, que eu sei que foi uma das grandes incentivadoras dessa gincana, né? Que deixou esse legado para a Escola São Paulo e que eu sei que ela é muito importante para você.
Quem é? Conta para mim. Maria do Carmo. A minha mãe, ela foi uma pessoa assim extraordinária, né? Porque quando meu avô vai a Leopoldina fazer essa oferta lá na diocese, a minha mãe tinha pouco mais de 16 anos, e ela foi com meu tio, Rui Barreto. Foram os dois, né, acompanhar o meu avô. O tio Rui tinha era 3 anos, parece mais novo que era, e viram o meu avô falar com o bispo, enquanto essa instituição ela estiver servindo a educação, ela não vai fechar. Olha quanto tempo que a família está administrando essa coisa. Então, a família, depois com a morte do meu avô, a minha mãe, né, a doutora Maria do Carmo, a minha mãe e os irmãos criaram o Instituto Rafael Barreto, que é a entidade mantenedora da escola e que a gente continua, né, a desenvolver essa escola com os mesmos valores e com o mesmo coração, né, do meu avô ao comprar a escola e fazer esse contrato lá com a Diocese de Leopoldina. Professor, então nesses 112 anos, né, o que a Escola São Paulo hoje oferece, além do ensino, né, que já acontece corriqueiramente? Sim, a escola, e eu particularmente acredito, e a gente vê isso daí é um fato, né, a questão da múltipla inteligência, né, da inteligência emocional, né? Então, cada aluno, a gente sabe que tem um potencial diferente, né? Eu acho que você olhar para um aluno, olhar para ele, ver nele, por exemplo, um cara voltado à cultura, às artes, você tem que potencializar isso nele. Como você olha para um aluno, você sabe que esse aluno era um garoto voltado, né, para as questões da matemática, né? Você tem que potencializar, investir, né, no esporte. Então, a escola ela proporciona, além dessa educação que a gente tem que ministrar, né? Está lá o BNCC, a gente tem que ministrar, a escola oferece e a escola apoia os alunos naquilo que eles desejam fazer. Então, nós temos um projeto fantástico da Câmara de Vereadores, que é o Parlamento Jovem. Que é magnífico, né? Mesmo. Que é muito legal. Então, nós temos aluno lá que tem uma postura já de um parlamentar. Olha que legal. Tem, ué. Né? Porque é jovem, tem a postura do parlamentar, está aprendendo oratória, claro, ele está vindo lá, está em contato com os vereadores, que muitos deles passaram pela Escola São Paulo também. Inclusive, né? Tem vereadores, né, que foram alunos da escola. Tem vereador que foi meu aluno. Alô, Reginaldo Roriz. Né? Então, você tem alunos que têm um desempenho fantástico na matemática, vai fazer a Olimpíada de Matemática, vai ter esse desafio, vai ver se aquele conteúdo que está sendo ministrado dentro da sala de aula, como é que você vai responder isso na Olimpíada da Matemática, né? Você tem uns alunos que têm uma performance na cultura. A gente tem um estúdio de audiovisual na Escola São Paulo, onde nós vamos ter lá um show de calouros e os alunos vão ensaiar, vão tocar. Essa manifestação artística era também... show de calouros da Escola São Paulo é famosíssimo. Famosíssimo. Todas as bandas que fazem sucesso na nossa região, sim, passaram pelo palco da Escola São Paulo. É, né? Verdade. Todas. Assim, claro que tem as exceções, mas a grande maioria dessas bandas que tocam, que fazem um sucesso, que as pessoas gostam, pela qualidade, pela postura, pode ter certeza que foi aluno da Escola São Paulo. Então, a escola potencializa, sabe, esse fazer do aluno naquilo que mais cala fundo no menino. Só porque eu cortei o seu pensamento, também tem o esporte, né? A Escola São Paulo é uma das escolas mais vitoriosas, o que tem de troféu naquela escola, gente, é assim, absurdo. Tem, absurdo. Nós estamos fazendo uma obra lá que nós vamos fazer uma sala dos troféus da Escola São Paulo, né? São quase 400 troféus
em esportes estudantis, com alunos da Escola São Paulo. Tá legal, você vai falar, pô, Nicola, mas a escola também tem 112 anos, mas acontece que teve um período também que não tinha esse esporte educacional, Sim. né? Mas a escola ela sempre teve uma pegada, uma força na questão esportiva. É uma outra vertente que a gente possibilita para o aluno, que ele não quer fazer parte do parlamento jovem, que ele não quer cantar, que ele não quer pintar, Não que quer ele fazer não um quer desenhar, esporte. então ele vai fazer o esporte. E aí ele se sente bem, e aí a autoestima dele favorece que o aprendizado seja cada vez mais eficaz. Na sua opinião, qual que é a importância, né, dessa comunidade escolar, dessa presença da escola dentro da formação desses alunos e também dentro das famílias? Olha, a família ela é um elemento preponderante para o sucesso da escola. Muito, muito, não é pouco não, sabe? Eu acho É o que, pilar, né? Vamos colocar. sabe, é um pilar, né? É um triângulo. É o aluno, é a escola e é a família, né? Você vê que tudo que é assim bom, que é perfeito, é um triângulo, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? O triângulo, né? Equilátero com os lados iguais. Então, a gente precisa da participação da família no Atuante. dia a É, dia da escola. Mas é no dia a dia da escola mesmo, mesmo. sabe? Uma dúvida que um familiar tem, liga para a escola e fala com a orientadora, fala com o diretor, marca Uma uma reunião. reunião, olho no olho. Não tem atendimento como muita das empresas que a gente vê aí, né? Compra roupa, o chamado SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor. Escola São Paulo, ela é Não uma tem o escola. SAP, né? Serviço de atendimento aos pais. Não tem, não tem. A Escola São Paulo ela tem essa questão da humanidade, né? É a mesma coisa que eu estar aqui conversando com você, estou tremendo, mas é bom estar Tá presente nada, gente. Ele tá frente, me dando aula de oratória. frente a uma jornalista fantástica, extraordinária, que eu conheço há muito tempo, sabe? Então, não há nada. Você imagina se eu faço essa nossa entrevista, e é claro que pode se fazer também Claro. por videoconferência. Já fizemos Sim, isso lá na não, pandemia, mas hoje mas não tem não. esse calor, né, professor? Hoje, a tecnologia, a gente não pode deixar, sabe? É claro que a gente. É uma tensão, mas a gente não pode deixar que a tecnologia, sabe, ela esteja acima da humanidade. Nós temos que ter isso na mente, porque senão daqui a pouco, lá na frente, o ser humano ele vai ser gourmetizado. Vai virar, né, algo assim caro, porque você está tanto Que a gente não tá aqui no e hoje, não né? está aqui no olho, que as questões vai fazer falta, né? Então é isso. Voltando à sua questão, o sucesso se dá nisso, no desempenho, né, dos alunos com forte interesse na aprendizagem, tem que ter interesse na aprendizagem, né? Na família entender que o papel da escola é fundamental no ensino, porque a educação ela tem que ser familiar, né? Por favor, obrigado, com licença, Desculpe. desculpa, bom, isso vem de casa. Aí lá na escola o menino vai aprender matemática, vai aprender física, vai aprender química, vai aprender, né? Mas essa base, né? Essa base de valores, vamos dizer assim, para boa convivência no ambiente escolar, tem que vir de casa. Era justamente a minha próxima pergunta. É como medir isso nos dias de hoje? Está cada vez mais difícil, assim, porque algumas famílias, também não vou generalizar, estão terceirizando essa questão da educação desse por favor, obrigada, desculpe, desses alunos para a escola. Em casa eles podem tudo, de repente eu trabalho demais, então eu não quero falar não para o meu filho. Sim. Então eu dou tudo da hora que ele quer, da forma como ele quer, e a escola que se vire. E aí, como é que tá essa atualidade É. hoje? E aí que na escola o menino não vai jogar água na cara da mãe.
E aí que na escola o menino ele vai ter direitos e deveres. Ele tem deveres na casa dele. Ele, vou falar o básico, né? Ele levanta a tampa da privada quando é um menino para fazer xixi? Talvez não. Falando uma coisa assim, Desrespeite uma de pessoa. necessidade Sim. fisiológica, né? Ele responde mal aos pais, sabe? Tá na escola? Não, na escola ele vai aprender, sabe, como se comportar. E aí não é exclusivo, isso aí me parece que é um imperativo das instituições educacionais, aí que vem uma questão de disciplina do menino, né? Muitas das vezes a gente tem visto cenas aí que a escola acaba virando caso de polícia, né? Infelizmente, tem a instituição tem um papel fundamental, que é o conselho tutelar, mas sempre o conselho tutelar está presente nas escolas para resolver algum problema que, no fundo, é uma falta de comportamento que a criança tem, o adolescente E tem, poderia ter sanado em casa. vindo da residência. Então, essa questão de você terceirizar A educação, a né, na verdade. educação, você está terceirizando, sabe, a vida do seu filho para outrem. Se você, e aí eu vou fundo nessa questão, se você não educar o seu filho, o traficante vai educar, né? Porque o Se você, traficante sim, é sim, essa pessoa boazinha, que dá o essa que quer, na hora que quer, dá o que dá quer, facilidade, dá o dá o dinheiro, dinheiro, dá um tênis dá o novo, iPhone. não tenho, não. Então, eu sei, eu tenho 3 filhos, né? Eu sei que ser pai, você não tem manual, né? Você pai, pegar um manual, cada um vai saber como é que vai educar o seu filho. Você é mãe, você sabe Verdade. disso, não é? E é Mas um a gente, desafio por dia, ou vários, na verdade, por dia. mas nós temos que ter esse olhar cuidadoso, né? A gente tem que ter esse olhar, né, que a educação do nosso filho ela é ela é ela é de nossa responsabilidade, a educação. O ensino você pode colocar na escola São Paulo com a base familiar que esse menino vai ser a Vai alegria. voar. Professor, nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje, por exemplo, como é que é feito, principalmente, agora é polêmica, tá, gente? Principalmente essa questão de celular dentro, ou tablet, ou qualquer aparelho eletrônico dentro da sala de aula. Voltando, às vezes um menino de 5 anos tem um telefone, um iPhone. Então, assim, como é que a Verdade, escola trabalha isso no dia a dia? verdade. O bom agora é que o celular está proibido nas escolas, né? Deu efeito? Proibido, tá Deu efeito? proibido. Eu vou falar da escola, Os pais entenderam, eu não a vou, escola, mas os pais não, entenderam? o pai não entende. Acho que quem não entendeu foi o aluno mesmo. O, você haver a proibição do celular no ambiente escolar contribuiu significativamente para o desenvolvimento pedagógico. Isso aí não tem a menor dúvida com relação a isso. Agora, como isso daí vai ser feito, como isso vai ser direcionado ao aluno, cabe a cada diretor, Sim. cada instituição, ela adequar. Então, você tem instituições, aí todo mundo viu, né? A imprensa divulgou isso, a televisão mostrou, armário, os alunos chegam, colocam o celular no armário, outros colocam deixam na mochila, colocam a mochila distante, né, para não ter Esse acesso? essa vontade de falar. E dentro de sala de aula, as coisas, né, funcionam melhor porque o professor está presente. O celular ele é proibido dentro do ambiente escolar, na escola como um todo. E aí vem o recreio, que todo mundo gosta. Como é que você vai tirar o celular da mão do adolescente na hora do recreio, que é o momento que ele pode ficar ali? E Trocar aí? uma O mensagem? que você vai fazer? Aí eu vou falar o que eu fiz. É claro que a gente tem que ter um olhar lá atrás, lá no passado,
pegar o que foi mais legal lá no passado, que você pudesse ter vivenciado, e trazer para o presente, né? Então, eu me lembro muito bem que não existia, na minha época de estudante, claro que não, celular, Sim. mas existia atividade na hora do recreio na escola que eu estudava no Rio de Janeiro, que eram várias mesas de ping-pong, sabe? Eu falei, aí eu me lembrei disso, falei, puxa vida, será que se ao invés da rede social estar aqui, a rede social está no recreio com esses alunos? Aí eu coloquei mesa de ping-pong, coloquei mesa de totó, coloquei mesa da minha época e da sua também, de futebol de botão. Que legal. Né? Coloquei uma mesa que os meninos têm uma mesa que eles ficam jogando bola, tipo um ping-pong, mas com bola. Liberei a quadra para eles jogarem bola, liberei o campo para eles participarem. Virou uma grande rede social na hora do recreio. Os meninos, é a hora mais esperada aguardada da escola, é a hora do recreio. E chega um ponto que é assim, o menino fala, poxa, Nicodemos, você tem que dar um jeito desse recreio ser... O recreio está legal, mas eu tenho uma reclamação a fazer. Qual é a reclamação? Tem que ser maior. O tempo do recreio tem que ser maior. Se a gente tem 5 aulas com 50 minutos, por que o recreio só tem 20? Para você ver como é que está a interação dos meninos na hora do recreio. Eu falo assim, olha, eu não posso. A lei federal, a mesma lei que fala que o recreio tem de tantos minutos, né, é a mesma que proibiu o uso do celular no ambiente. Você tem que reclamar é com o ministro, com o presidente, não é comigo. Mas o que eu posso fazer? As meninas chegaram reclamando que os garotos não deixavam elas jogarem totó. Não deixa, não? Então vou comprar uma mesa de totó para as meninas. Olha só como é que adolescente é um grande barato. As meninas começaram a jogar totó e hoje elas jogam com os meninos, fazem duplas, mistas, jogando. Então, eu acho que, eu falo, essa questão do gestor, né, me dá um embasamento para eu ter alegria de ser diretor da escola, porque a gente sabe como é que vai tratar dessas questões, que são questões imperativas para o bom funcionamento da instituição. Se você pudesse, assim, dentre todas as qualidades que nós falamos aqui, se você pudesse elencar para mim apenas um, bota essa cabeça para pensar, diferencial da Escola São Paulo, qual é? O diferencial da Escola São Paulo, eu acho que é fundamentalmente, sabe, o respeito. A grande diferença da Escola São Paulo está no respeito. Aí o respeito, aí você elenca uma série de coisas, né? Todos os âmbitos, né? Como o acolhimento, por exemplo, né? Você saber ouvir, sabe? Muitas vezes as pessoas querem que você a escute. Um serviço de atendimento ao consumidor possibilita isso, né? Você compra pela internet, você tem um problema de entrega da sua mercadoria, usa lá o serviço de atendimento ao consumidor para ver se vai funcionar, né? A Escola São Paulo não. A Escola São Paulo entende essa necessidade porque a base dessa questão da humanidade da escola também, ela se fundamenta no respeito que você tem que ter com as pessoas. Então, assim, se um pai, eu preciso conversar com o professor Nicodemos, ela vai sentar e tomar um café com o professor Nicodemos. Café da Forja. A Forja é patrocinador deste podcast, inclusive, que nós tomamos um cappuccino. Sem dúvida. A gente tem que estar com quem gosta da gente, lógico. Né? E com quem é bom, a gente se junta aos bons. Lógico. Não, os pais, qualquer que seja a demanda, sabe o horário que o diretor está, pode ser que eu não possa atender naquele momento, mas pode marcar que a gente está esperando. Se for preciso colocar o professor na conversa, a gente coloca o professor na conversa. E lá também, professor, o senhor tem assim, profissionais de extrema confiança. A gente teve esse assunto semana passada, né, que o senhor precisou se ausentar um período da escola por um motivo justo. E o senhor tem lá tia Soninha, o senhor tem tia Carla, o senhor tem Edmen.
Tem a Lírias, Então, assim, tem a Cida, se eu não tem o Jairo, citar tem o todo Ademir. mundo, se eu não citar todo mundo, me desculpem. Não podemos Luiz citar. Adolfo. Não podemos citar todo mundo. Tem o Adrian, tem o Felipe. Então, assim, só ter uma equipe, só conseguir uma equipe alinhada Sim. de uma forma que, assim, tem que estar alinhado muito o gestor Nicodemos, conseguiu alinhar uma equipe afiada. Pergunta se eles querem sair da Escola São Paulo. Né? E assim... Eu falo isso, parece que é uma sim. brincadeira, mas você trabalhar no local onde você tem alegria pelo trabalho, sabe? Isso onde você notável. Se orgulha. É notável, orgulho. Eu costumo dizer que o meu sobrenome, eu já deixei lá na certidão de nascimento. Eu não sou mais, né? José Nicodemos, que eu sou, é o Nicodemos da Escola São Paulo, é a Soninha da Escola São Paulo. Então, a gente tem é muito importante, sabe? Imagina o meu sobrenome ter 112 anos, sabe? A carga de responsabilidade que você carrega, você não pode pisar na bola, né? Tanto dentro do ambiente de trabalho quanto fora do ambiente de trabalho. Você não pode ter 2 CPFs, né? A sua conduta tem que ser única. Eu sou o Nicodemo na Escola São Paulo, fora da Escola São Paulo, eu sou outro Nicodemo, não é? Então, é muito bom quando você exterioriza também, quando eu falo exterioriza, é que você leva para fora dos muros escolares aquilo que acontece na instituição, que é a alegria pelo trabalho que você faz no dia a dia. E é um trabalho super importante, que é ajudar na condução de crianças e adolescentes para que tenham um futuro muito bacana. E aonde o senhor enxerga a Escola São Paulo no próximo centenário? Eu sei que sim, talvez nós dois não estejamos aqui. A gente não quer ficar para semente também, né? Mas assim, nós não vamos estar aqui mais no próximo centenário, com 200 anos. Quem tem? Às vezes já inventaram uma câmara fria para a gente se invernar, algo nesse sentido. Mas caso não aconteça, o que o senhor imagina? Esse exercício de futurologia, era muito fácil. É só você pegar a conduta da Escola São Paulo desde 1913. Você pega a conduta da Escola São Paulo de 1913, que ela vai estar presente em todas as mudanças, em todas as quebras de paradigmas, a Escola São Paulo vai estar presente. Não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser, mas eu tenho certeza que o diretor, né, que me suceder, ele não vai deixar a peteca cair. Professor, me conta um pouquinho mais, quais são as modalidades, né, de que idade que hoje a Escola São Paulo atende? Sim, olha só, a educação brasileira é dividida em 2 momentos, né? Tá. Você tem a educação básica e você tem o ensino superior, né? A educação básica vai da educação infantil até a terceira série do ensino médio. Então, a Escola São Paulo, ela atua em toda a educação básica. Ela atua na educação infantil, né, no primeiro e no segundo período, nas séries iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao 5º ano, na segunda fase do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º, e depois no ensino médio, né, da primeira à terceira série do ensino médio. Mas eu queria pontuar aqui a importância da educação infantil, né? O ponto de partida, né, da vida acadêmica do nosso estudante, onde tudo começa. E aí eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa educação infantil. Que as pessoas, assim, o senso comum tem na cabeça aquela coisa do aluno ter sido brilhante no Enem, né, ter se dado muito bem no vestibular. Isso é um fato. Mas é importante também você ter um olhar lá onde tudo começa, lá na educação infantil. E a educação infantil, como as nossas professoras falam, a nossa educação infantil, Nicodemos, dá um show. Então, eu convido você
aí a Escola São Paulo no momento para você presenciar a nossa educação infantil em ação, né? Então, é essa ponderação que eu gostaria de fazer para que as pessoas entendam que a Escola São Paulo ela atua na educação básica e está à disposição lá para as famílias muriaenses e da região. Professor, onde que as pessoas podem encontrar mais informações sobre a escola? Querem conhecer? Eu sei quase impossível, na verdade. Os muriaenses ou pessoas da região nunca ter ouvido, né, falar dessa escola do centenário. Mas caso queiram marcar uma visita, caso queiram tomar um café da Forja com o senhor, o Sim. que devem fazer, como devem proceder? Olha, você pode ver a Escola São Paulo no nosso Instagram. Escola Sal, né? É o São sem tio, São Paulo, Muriaé. Você vai ver todas as atividades da escola, o nosso dia a dia, no nosso Instagram. Pode também ligar para o 3722-5042, 3722-5042, marcar uma visita à Escola São Paulo, né? Ou pode, passando pela Praça Coronel Pacheco de Medeiros. Uma das mais tradicionais da nossa cidade. Sim, pode, passando pela Praça Coronel Pacheco de Medeiros, tocar a campainha, entrar e falar assim: olha, o professor Nicodemos falou que eu posso vir visitar a Escola São Paulo com meu filho, com a minha esposa. Então, são esses os canais que a gente tem para que você possa conhecer essa escola, que ela vem se modificando, vem se ressignificando há 112 anos. Então vamos lá, professor. Qual que é a mensagem final? Se eu pudesse deixar uma fala que o senhor pode deixar aqui para nós, né, para os nossos, as pessoas que estão nos seguindo no YouTube, que vão ver esse vídeo também, está disponível no Spotify, ou que vão ver os nossos cortes no Instagram. Eu queria que o senhor fizesse um compilado, né, e deixasse uma mensagem final. Olha, eu gostaria muito de mandar uma mensagem para os pais dos alunos, né, para que eles, não, com relação à educação, não vivam de modismo, né? Não vivam de modismo. E eu falo isso daí porque a moda passa, o modismo passa. Eu acho que o que você, pai de aluno, você tem que prestar atenção na tendência e ver que, por uma instituição que ela contribui para a formação, né, educacional, cultural, e aí, por conseguinte, na situação econômica do nosso município de Muriaé, ela tem que ter um olhar das famílias sobre ela muito diferente de um olhar, sabe, sobre a moda educacional. O que está acontecendo naquilo com esse modismo? Eu acho que essa que é a grande mensagem que eu gostaria de deixar. E para a garotada, e aí para os jovens, eu gostaria que eles buscassem uma instituição que o respeite nas suas necessidades. Você gosta de jogar bola? Vai jogar bola. Você gosta de falar, de cantar? Lá em seu lugar. Você gosta de desenhar? Você gosta de se manifestar artisticamente? Lá em seu lugar. É um lugar onde você será respeitado nas suas manifestações, né? Para que a gente possa potencializar mais isso aí para você ser um ser feliz. Porque eu acho que isso daí que é o fundamental de uma instituição, é ela poder alimentar o aluno uma prática que o torne um ser feliz, né? Então, é isso daí é essa mensagem que eu deixo e espero, né, a visita de todos lá na nossa Escola São Paulo. Se não conhece a Escola São Paulo, agora você tem um motivo para conhecer. É tomar o café da Forja lá com o diretor da escola. Professor, eu queria muito te agradecer, né? Primeiro, por toda a acolhida que eu sempre tive na Escola São Paulo. Por várias vezes a gente já foi lá levar matéria para o senhor. Sim. A gente ficava lá quase que uma tarde inteira conversando sobre os mais diversos assuntos. Então, muito obrigada, primeiro, por essa acolhida, esse carinho que o senhor sempre teve com a notícia.
e ter aceito esse convite de vir bater esse papo. Quero mais uma vez dizer que o senhor é uma referência na educação para mim. Muito obrigado. Uma referência, muita gentileza da sua parte. uma referência enquanto gestor. A Escola São Paulo é uma referência como uma empresa, né? Realmente as pessoas lá, a gente vê no olhar o amor que eles têm para essa escola centenária, e assim, o senhor é uma referência para mim, viu? Muito obrigado. Que importância, né? Eu acho que isso é de uma responsabilidade muito grande, né? Eu penso que a escola ela tem que atender a todas as pessoas, ela tem que recepcionar todas as pessoas. O diretor da Escola São Paulo, ele tem que ser uma pessoa que tenha na base dele, né, no seu dia a dia, o acolhimento, né? Eu acho que você acolher os profissionais da comunicação que chegam na Escola São Paulo, isso quer ser de suma importância, né, na divulgação do nosso trabalho, e esteja sempre à disposição, porque eu tenho certeza que você será uma nova mãe lá na Escola São Paulo também. Brevemente. Brevemente, é isso aí. E por último, e não menos importante, quero dizer que o senhor é uma referência para mim também de vida e de luta e de vitória e de batalha, viu? Muito obrigado. Você me põe uma responsabilidade que eu já vi que eu não posso deixar a peteca cair. Jamais. Não deixará. Eu tenho certeza que não deixará. Nunca. Muito obrigada a você, né, que nos ouviu, nos viu. E a gente vai tentar manter a régua sempre dos nossos entrevistados. Olha. Trazendo pessoas desse garbo e elegância, né, professor, aqui para o nosso Pode Noticiar.